Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver como que a gente pode criar e aplicar esse gráfico de radar, ou gráfico de aranha, gráfico de teia de aranha, tem vários nomes, mas a gente vai ver como que a gente cria e como que a gente faz essa dinâmica aqui com esse gráfico, tá certo? Vamos lá? Olha só, a gente usa esse gráfico quando a gente quer avaliar, principalmente quando a gente quer avaliar vários aspectos, digamos assim, de uma determinada coisa ou de alguma determinada situação. Então olha só o exemplo que eu trouxe aqui. Eu estou avaliando, por exemplo, os aspectos de uma pessoa, ou de vários candidatos aqui, eu estou fazendo a avaliação do perfil desses candidatos. E aí, eu tracei aqui, vamos colocar aqui só o perfil desejado. Eu tracei algumas pontuações, ok? Algumas pontuações que eu preciso que esse candidato tenha. E aí, claro, você vai fazer uma avaliação, você pode aplicar isso em vários cenários, ou aspectos de produto, aspectos de performance diária. Aqui o exemplo é uma avaliação de perfil. Então, na minha avaliação de perfil, eu tenho alguns aspectos que são conhecimento de negócio, conhecimento técnico, dinamismo, sociabilidade e objetividade. Então, olha só, nesse exemplo aqui eu estou procurando alguém que tenha mais conhecimento de negócio do que conhecimento técnico, ou seja, é um cara, um product owner, um analista funcional, alguma coisa mais voltada para negócio do que conhecimento técnico, ok? É um exemplo, não se atenho aos números aqui. E aí eu tenho os meus candidatos que eu posso ir colocando aqui, eu consigo enxergar qual que é a pontuação de cada candidato. Então aqui eu consigo identificar, por exemplo, quem é que passa a pontuação do mínimo que eu coloquei nesse perfil desejado e quem é que não passa ou quem é que nem atinge essa pontuação. Então olha só, eu consigo entender aqui que o João, por exemplo, eu tô bem do lado do João ali, né? O João, por exemplo, ali, que é a linha roxa, não atende aqui aos requisitos, a quase nenhum, né? Ele atende ao requisito aqui de objetividade, porque ele passa aqui, ele não atende o requisito de sociabilidade, ele não é tão social, ele também não atende o requisito de dinamismo, eu ia falar socialismo, dinamismo, o de conhecimento técnico, ele ultrapassa, então ele é um cara mais técnico e tudo mais. Então assim, é desse jeito que a gente faz essa avaliação nesse gráfico de radar. Agora, olha só, como é que a gente faz isso? É muito tranquilo de fazer isso, esse gráfico já é um gráfico padrão do Excel, a gente só precisa saber formatar ou cadastrar a nossa tabelinha. Então eu vou criar uma planilha aqui, fazendo junto. E aqui eu vou colocar, para a gente fazer esse mesmo exemplo, tá? Vou colocar aqui os meus candidatos, olha só, candidatos. E aqui eu vou colocar os aspectos que eu quero avaliar de cada um. E aí, claro, eu vou ter que ter a pontuação de cada um. Então eu coloquei lá dinamismo, conhecimento técnico, conhecimento de negócio. O que mais que eu coloquei ali? Eu não lembro, vamos ver aqui. Conhecimento, objetividade e sociabilidade. Objetividade, aqui do ladinho, vamos lá, vamos arrumar aqui. Objetividade e sociabilidade. Então, esses são os aspectos que eu quero avaliar de cada candidato aqui que eu tenho para alguma vaga aqui específica. Vamos lá, exemplo, né? Então aqui eu vou ter o nome da pessoa, né? O João, a Ana, tô chutando aqui a Silvia e o Zé. Pronto, maravilha. E aí, claro, eu preciso de algum, como que eu posso dizer? Algum teste, alguma coisa que você aplique para pegar a pontuação dessas pessoas. Então eu vou chutar números aqui aleatórios. Ou melhor ainda, eu vou pegar os dados que eu já estou utilizando aqui. Olha só, então eu vou pegar todos esses dados aqui, copiar, Ctrl C. Eu vou colar aqui, tá? São dados aleatórios também, tá? Eu estou colando só os valores. E eu tenho mais algum aspecto que eu não coloquei aqui, ó. A agilidade na tomada de decisão. Agilidade na tomada de decisão eu nem coloquei aqui na tabela dinâmica, mas não tem problema, eu vou deletar aqui. Ó. Então pronto, essas são as nossas características que a gente vai avaliar no nosso gráfico de radar. Então, quando você preencheu essa tabela aqui nesse formatinho, você não precisa nem fazer mais nada, quando a gente vem aqui em inserir, nesses gráficos aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó, inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata. Então é nesse menu que fica aqui o gráfico de radar, tá? Aqui, ó, radar está aqui embaixo, tá aparecendo, maravilha. Então ele já vai criar pra gente mais ou menos no template que eu mostrei ali pra vocês, tá?
Aí o que acontece? A gente só precisa formatar. Qual que é a diferença que eu fiz nesse exemplo aqui? Para esse gráfico aqui, para a gente conseguir selecionar aqui os dados, eu fiz uma tabela dinâmica. Você precisa fazer a tabela dinâmica? Não, não precisa, mas eu acho legal e aí a gente vai fazer aqui o passo a passo para fazer igualzinho eu fiz no exemplo aqui. Então, o que eu fiz? Antes de criar o gráfico, então se você quiser, o gráfico já está pronto, você pode utilizar esse gráfico aqui, é só formatar do seu jeitinho, mas eu vou ensinar um passo a mais para você ir além desse cara aqui. Então, antes de fazer o gráfico, vou deletar aqui, ó, vou deletar. Antes de fazer o gráfico, eu vou transformar isso daqui numa tabela dinâmica. Como que eu vou fazer isso? Primeira boa prática, né? Primeiro eu vou formatar com uma tabela normal aqui do Excel, então vou escolher algum layout aqui nesse menu de formatar como tabela, aqui, pode ser esse mesmo. E agora sim eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica, tá? Por quê? Porque depois se eu colocar mais registros nessa tabela, eu só vou dar um atualizar lá na tabela dinâmica e ele já vai puxar os dados certinho, eu não preciso ficar mexendo na fonte de dados, tá bom? Então eu vou inserir aqui tabela dinâmica. Maravilha, vamos lá. Aí ele vai me perguntar, você quer colocar numa planilha nova? Pode ser uma planilha nova, que ele vai criar uma abinha nova aqui pra gente, ó, planilha 5. Eu vou chamar de dinâmica fazendo junto, ok? Maravilha. O que a gente vai configurar nessa dinâmica? Eu vou configurar aqui os candidatos aqui para o campo de linhas, ok? Candidatos para o campo de linhas. E agora eu só vou arrastar os aspectos aqui, ou não sei outro nome de chamar, as facetas, digamos assim, do nosso perfil, aqui para o campo de valores. Então eu vou arrastar todas as coluninhas aqui para o campo de valores, olha só. E ele vai fazer praticamente a mesma tabela que a gente fez ali na outra aba, na outra planilha. Só que isso daqui é uma tabela dinâmica e aí eu consigo usar a segmentação de dados, consigo fazer o gráfico dinâmico a partir daqui de cima, tá bom? Então olha só, ele deixou assim nesse formato, quando a gente arrastou os campinhos para cá. Eu só vou agora renomear os campos aqui, tá? Só para eu me encontrar, me achar melhor aqui, me organizar melhor. Depois, você pode até ocultar essa tabela se você não for utilizar a tabela em si, né? Se for utilizar o gráfico. Mas aí fica a seu critério. Então, o que eu faço aqui? Eu normalmente faço. Eu pego aqui os títulos dessas colunas que ele cria automático, né? Como soma de dinamismo, e eu renomeio, por exemplo, para o mesmo nome do campo. Só que se você der um Enter agora, eu deletei ali o soma de e deixei só o nome do campo. Se você der um Enter agora, ele vai dar um erro. Ele vai falar que já existe um campo com esse nome. Então o que eu faço, tá? Eu deixo o mesmo nome aqui, ó, dinamismo, e dou um espaço, porque aí o Excel entende que é um outro campo, tá? E aí ele deixa alterar numa boa. Então eu faço isso, tá? Eu entro aqui e renomeio todos os campos e deixo um espacinho no final só para a gente conseguir utilizar o mesmo nome do campo, ok? Eu faço isso, aí fica a seu critério se você quer fazer ou não. Não precisa, tá? Não é obrigatório, é só para organizar melhor. E aqui eu vou deixar candidatos, tá certo? Candidatos, tá certo. Feito isso, eu vou no mesmo menu aqui, ó, gente, inserir gráfico aqui, tá nesse menuzinho, gráfico de radar, ok? Se você não tem esse menu aqui, dependendo da versão, né? Vai aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, de todos os gráficos, tá? De todos os gráficos. E aí ele vai abrir um menu para você onde tem todas as opções. Então, olha só, aqui, cadê o gráfico de radar? Tá aqui, ó. Tá aqui, nessas opções aqui, gráfico de radar, ele já vai te dar uma prévia de como que ele vai ficar. Só que olha só que interessante. Quando a gente faz aqui pela tabela dinâmica, eu só cliquei ali os campinhos para valores, ele cria invertido, tá? Não é que ele cria invertido, ele cria com as características do perfil em linhas aqui, e aqui, em linhas não, né? Em linhas, e aqui na ponta ele cria os nomes das pessoas, o nome das pessoas que a gente está avaliando. Eu quero ao contrário, tá? Eu quero que o nome das pessoas fiquem aqui e as características fiquem no gráfico. Como que eu faço para ajustar isso? Vou dar um botão direito aqui, botão direito, selecionar dados, e aqui a gente tem esse botãozinho mágico aqui, ó, alterar linha para coluna, tá? E aí ele faz esse joguinho automaticamente. Dou um OK. Agora sim, ó, eu tenho o nome das pessoas aqui, né, nas linhas desenhadas, e as características do perfil que eu quero no gráfico ali de radar, tá bom? Então é desse formatinho que a gente vai deixar. Agora é só formatar o nosso gráfico. Então eu vou aumentar aqui o gráfico, ok? Eu vou ocultar esses botões aqui, ó. Então botão direito,
em qualquer botão aqui, a gente tem essa opção, ocultar todos os botões de campo no gráfico. Eu, pelo menos, gosto porque fica mais clean, ok? Aí fica a seu critério também, se você quer fazer isso ou não. Agora eu vou aumentar aqui a fonte da legenda, por exemplo, vou deixar aqui um tamanho 16 aqui, só para a gente enxergar, em negrito. Vou aumentar aqui o tamanho dos rótulos aqui das características também, ó, tamanho 16 em negrito. Esse rótulo de dados aqui, que ele faz de 0 a 10, para mim, nesse caso aqui, não faz sentido. Se para você faz sentido, deixa. Para mim aqui, nesse exemplo, não faz, eu vou deletar, ok? Daí a gente vai ter só os desenhos aqui. E aí, o que acontece? Para a gente criar os botõezinhos lá de selecionar, eu vou direto aqui na minha tabela dinâmica. Tem esse menu aqui, ó, análise de tabela dinâmica. E a gente tem aqui, ó, inserir segmentação de dados. Esse botão aqui ele vai te perguntar o que é que você quer colocar como segmentação de dados, ou seja, qual é o filtro que você quer que eu crie para você de botãozinho. Eu vou querer só o de candidatos, porque é o que eu vou selecionar. Então, olha só, já posso até deixar ele aqui do ladinho aqui, que a gente já vai funcionando. Então, eu posso clicar aqui na múltipla seleção múltipla no caso, né? Para eu só ir clicando e desclicando aqui para saber quem é que eu vou filtrar ou não, tá bom? E aí ele já vai fazer esse joguinho para a gente de ir desenhando ali no gráfico. Ah, como é que eu fiz o perfil desejado? O perfil desejado nada mais é do que uma linha nova aqui nessa tabela. Então, como que a gente faz? Nessa nossa tabelinha de dados, eu criei um candidato que se chama perfil desejado, ok? Então, é um candidato com esse nome. E aqui eu coloquei as notas que eu quero para esse perfil. Então, eu coloquei lá, sei lá, 6, 8, 4, 2, 2, não sei. Coloquei as notas aqui que eu quero para esse perfil. Agora, se a gente der um atualizar aqui na tabela dinâmica, né, botão direito, atualizar, ele já vai vir o perfil desejado aqui. E agora a gente pode fazer o quê? Nessa linha aqui, ó, azul do perfil desejado, que é esse cara aqui, ó, a gente pode formatar essa linha aqui do jeito que a gente quer e deixar o pontilhadinho, igual eu deixei no exemplo. Então, como que a gente faz? Seleciona a linha do perfil desejado ali, botão direito, formatar série de dados, ok? No preenchimento aqui do ladinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a linha sólida aqui, linha sólida. Ó, já vou pintar aqui a cor de preto. E para deixar pontilhado, eu vou deixar aqui ó, o tipo de traço pontilhado. E ele vai fazer aqui o pontilhadinho pra gente, ok? Vai ficar aqui pontilhadinho, então eu sei que aquele é o perfil que eu estou procurando. Foi dessa forma que eu fiz o exemplo aqui. Cadê o exemplo aqui, ó? Só que aí, o que eu fiz? Deixei só mais bonitinho, só formatei. Então, como que eu fiz aquele formato? Primeiro, eu aumentei aqui a nossa segmentação de dados, tá bom? Nas opções de segmentação de dados aqui em cima, a gente tem a quantidade de colunas, ou seja, a quantidade de botões que aparecem por linhas. Então, eu deixei ali 6 botõezinhos por linha. Ou seja, como eu tenho 6 opções, só tenho uma linha só, tá vendo? Então, vai ficar a Ana, o João, o perfil desejado, a Silvia e o Zé. Eu tenho 5, na verdade, falei 6, mas eu tenho 5. A cor aqui da segmentação de dados, eu peguei uma qualquer aqui que já está pronta. Então, eu peguei, por exemplo, essa daqui, tá bom? E daí ele já formata mais bonitinho. O que mais que eu fiz? Eu deixei tanto a segmentação de dados quanto o gráfico em cima aqui da tabela, tá? Porque eu estou ocultando, né? Meio que ocultando a tabela. Não preciso ver a tabela escrita ali, digamos assim, ok? Então, para mim, só o gráfico está resolvido. Então, foi isso que eu fiz ali. Se você tiver o arquivo que eu tô aqui e clicar e arrastar aqui, dá pra gente fazer. E clicar e arrastar, você vai ver que tem a tabela ali por trás, tá bom? Foi isso que eu fiz. Você pode fazer de outra forma, também não tem problema. E aí eu coloquei também um título, então eu venho aqui no maisinho do gráfico, né? Seleciono o gráfico, venho o maisinho, coloco um título do gráfico aqui, eu coloquei avaliação de perfil e aumentei essa fonte aqui, tá bom? Foi praticamente isso que eu fiz. Agora você pode aqui, ó, usar a mesma dinâmica, né? A mesma funcionalidade que eu fiz no meu exemplo, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Quando eu entro ao vivo, quando eu mando vídeo novo, tá bom? Se inscreve no canal do Telegram também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me segue no Instagram, ok? E compartilha com quem está trabalhando com Excel, com quem está começando. Esse conteúdo é muito bom para a gente compartilhar com o máximo de pessoas possível, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!